Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Estevão Herculano e esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. No episódio de hoje, conversaremos sobre o tema O Sofrimento na Vida Cristã. Roda a vinheta. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui novamente, nesse novo episódio, e o Miller está aqui com a gente de novo para falar sobre esse tema tão triste e ao mesmo tempo tão consolador, né? Como é que você está, Miller? Tudo bem? Tudo certo. Obrigado de novo pelo convite, Estevão. Segunda vez que eu já estou aqui, esperando que a galera também curta a conversa. A primeira que fizemos foi muito prazerosa, assim, eu aprendi muito contigo, e eu espero também que hoje Deus fale aos nossos corações, primeiramente, por meio da palavra dele e lembranças de quem ele é e também aos nossos ouvintes. Amém. Eu que aprendi bastante. O segredo é trazer pessoas bem mais inteligentes que parece que você sabe alguma coisa, né? Mas vamos lá. A gente conversou um pouco e escolheu esse tema. E a proposta aqui é olhar o sofrimento como uma experiência humana comum, que todo ser humano passa, mas, ao mesmo tempo, enxergá-lo à luz da Bíblia e compreendê-lo numa perspectiva cristã. E para a gente começar a nossa conversa, Miller, eu queria que você desse aí suas impressões dentro de uma leitura de mundo baseada no que você já leu, ouviu, viveu, respondendo à pergunta: todo mundo sofre? O sofrimento é universal? Faz parte da experiência humana? Todo mundo sofre, definitivamente. A questão é como o cristianismo responde a esse sofrimento. Qual é a origem desse sofrimento e qual é a finalidade no sentido direto, ou seja, da grande história da humanidade, qual é o sentido do sofrimento. Uma coisa que eu acho que tem que ficar muito estabelecida é que existe uma diferença entre a tristeza e o sofrimento. Eles estão interligados claramente, mas a tristeza ela pode ser gerada com um intuito, por exemplo, no desejo literário, cinematográfico, da música. Esse sentimento da tristeza, ela pode ser gerada com relação a isso, né? Você pode ler uma literatura e achar aquilo interessante, ou aquilo ser gerado dentro de você uma tristeza. Você pode ter uma tristeza ou sofrer de tristeza quando você vê uma injustiça, quando você vê uma morte, quando você perde alguém querido, ou quando você passa por um momento ruim necessariamente. Agora, eu acredito que o sofrimento, ele vai de como você lida com essa tristeza. Aquilo te aflige ao ponto de você se perder até com quem você é, no objetivo da sua vida, naquilo que você anseia, nos seus sonhos. O sofrimento é quando a tristeza enche o teu coração a tal ponto que as coisas já não fazem tanto sentido quanto antes. Ou quando o teu coração está preso naquela experiência, naquele momento, naquela tristeza, sabe? Então, tristeza todo mundo sente, mas agora como nós lidamos com isso, eu acho que é a partir daí que nós começamos a caminhar para a ideia de sofrimento. É quando isso começa a influenciar não só as suas escolhas, mas como você se enxerga. Tá. Olhando de um ponto de vista aí literário um pouco e daquilo que a gente lê, escuta, ouve, de fato, você falou sim, todo mundo sofre, né? O sofrimento é algo universal. O cristianismo apresenta uma resposta para isso e a gente vai falar dela já já. Perfeito. Mas antes eu queria buscar um pouco a gênese disso, do sofrimento, da tristeza, da dor, das lágrimas. Eu acho que a gente pode buscar isso, obviamente, na Bíblia e compreender que isso começa com a queda, né? Não havia sofrimento antes disso, como nós o conhecemos, e a partir disso, todo ser humano tem contato com algum tipo de dor, sofrimento. Todo mundo chora em algum momento da vida, todo mundo se decepciona, se frustra. Todo mundo, em algum momento da vida, pode até se desesperar. Mesmo cristãos piedosos, e a gente vê isso lendo livros, né? Passaram por momentos de dor e alguns até de desespero. E eu queria saber se você se lembra de algum livro que você tenha lido, alguma série ou algum filme que retrate o sofrimento humano que tenha marcado você. Sim, o último livro que eu acredito que me marcou muito em relação a isso
foi a vida de David Brainerd. E ele pregava o evangelho aos indígenas, aos povos originários ali dos Estados Unidos. Acontece que no começo do livro, quando o Jonathan Edwards está editando, porque o livro é basicamente trechos do diário do David e editados com comentários pelo Jonathan Edwards, né? Então, é um trecho do David e um comentário do Jonathan. E o Jonathan começa o livro dele, que editou, dizendo que ainda que o David passava por momentos de profunda tristeza e desânimo, que lhe era natural, entre muitas aspas, que ele era corriqueiro, que era diário muitas vezes, ele ainda conseguia encontrar esperança além disso. Ele ainda conseguia encontrar motivação para pregar. Isso é difícil de ser lido, porque em vários momentos o David ele volta a dizer que ele estava com uma difícil disposição de espírito. Ele estava com dificuldades em se motivar, em se alegrar. E é algo que percorreu a vida dele inteira. Algumas pessoas hoje vão discutir se de fato era o que nós chamaríamos hoje de depressão. Acontece que é uma tristeza que profundamente estava ligada à pessoa do David Brainerd e que morreu muito cedo, vítima de uma tuberculose. Mas, mesmo sendo uma pessoa tão triste, todos que estiveram em volta dele ou de alguma forma trabalharam com ele disseram o quanto o desejo em servir a Deus era muito maior do que a própria tristeza que ele escrevia no seu diário. Então essa eu acho que é a última referência que eu tenho sobre tristeza, mas que é transformada pelo poder do evangelho. Porque mediante a tristeza do David Brainerd, diante daquilo que ele se entristecia, que o desmotivava, ele disse que ele muitas vezes brigava em oração, né? Essa ideia de estar com Deus e falar com o Senhor e orar para fazer com que essa tristeza não fosse algo que o prendesse, assim, sabe? Então, essa foi a última referência que eu tenho sobre tristeza. Alguém muito importante na história do evangelismo e da história de missões no mundo é o David Brainerd, que era uma pessoa que, segundo o Jonathan Edwards, sofria muito com a tristeza, sabe? Com sofrimento. Era algo que a tristeza o fazia muito sofrer e tudo mais, né? Ele tinha uma questão com a tristeza. Isso é interessante porque em uma época em que a gente tem um tipo de cristianismo triunfalista, olhar para esses vultos do passado e perceber a tristeza pela qual eles passaram e às vezes suportaram essa tristeza durante a vida toda. Não só o David Brainerd, mas Charles Spurgeon, por exemplo, lutou durante a vida com uma tristeza intensa. Tem até um livro que fala sobre depressão, né, que ele teve, mas é que depressão é uma categorização bem recente. Muito recente, por isso é difícil. Exato. Pontuar, mas os indícios ali de tristeza profunda e tudo mais estavam ali. E várias outras pessoas, o próprio Jonathan Edwards era um homem bem solitário, né, passava horas cavalgando, apesar dele ter uma vida piedosa, pelo que a gente lê de relatos e diários, ser um homem muito dedicado à família, tudo. A congregação dele ter atuado meio que até como um juiz do grande despertamento americano, né? Mas ele era um homem que sofria, que chorava muito, que era profundamente sensível a certas questões da vida, né? É uma questão muito boa, porque mesmo essas pessoas tendo essa característica, não é o que os caracterizava. Mesmo assim, são referências de pregação do evangelho, de missões, de oração, de evangelismo, de estudo da palavra. Então, esses vultos do passado, eles falam muito, porque nós vivemos esse mundo muito mais acelerado do que eles, e nós temos muito mais incentivos ao sofrimento, à tristeza, à ansiedade nesse sentido, né? Nós somos muito mais ativados do que eles, e a gente ainda precisa olhar para trás e pensar, esses caras pensaram a vida de uma forma diferente. O que caracterizava esses caras, essas pessoas, esses homens tão, né, experientes, digamos assim? É uma relação diferente com o próprio Deus. Sim. O Deus é consolo, né? Mas eu queria te perguntar, se isso para você, Miller, de certa forma, não é consolador. Observar como certos homens, mulheres de Deus do passado sofriam também em contraposição à cultura coaching que a gente tem hoje, muito comum, né? Em que nós temos um mundo em que o cristão praticamente coloca Deus na parede e diz, você vai me dar a vida que eu quero, com a prosperidade que eu quero. Antigamente a prosperidade era só dinheiro, hoje é emocional, né? Exato. Com a sustentação emocional que eu quero,
porque eu vou governar e eu vou ser, sei lá, o arquétipo do não sei o quê, entendeu? Muito comum esse discurso hoje. Exato. E aí você olha pra tudo isso e percebe que não, que todos esses homens do passado foram pessoas comuns, usadas por Deus, que encontraram refúgio no Senhor e consolo no Senhor, mas que passaram suas dificuldades, né? Isso é muito consolador. Inclusive, tem uma poesia do Álvaro de Campos, que na verdade é pseudônimo do Fernando Pessoa, Esse que cara é bem famosa. muito de literatura, que isso. Bem famosa, que é o Poema em Linha Reta. Eu até peguei um trechinho aqui, o comecinho, né? Que é clássico. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Aí tem uma parte da poesia que ele fala: eu estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Parece que a gente vive uma época um pouco assim, né? Sim. Em que todos são semideuses, todo mundo é campeão em tudo. E é interessante que no Antigo Testamento, boa parte da Bíblia é composta de lamento. Lamentações. Muitas lamentações. Choro, de lamentos pela queda da cidade, por uma praga, pela aflição que o povo passa. Você não acha que a gente vive um cristianismo que tem pouco espaço pro lamento e pras lágrimas hoje? Sim. É um evangelho muito triunfalista, porque, no fim das contas, o Deus que antes era o consolo, que era a esperança, que era o motivo pelo qual essas pessoas que viviam em situações diferentes e muito mais difíceis do que as nossas, pessoas que cavalgavam horas, que caminhavam horas, que não tinha a educação no sentido conhecimento como nós temos hoje, não tinha a medicina, por exemplo, que são hoje elementos que as pessoas se agarram muitas vezes para fugir de qualquer sofrimento. Eu acho que a grande questão é que o Deus das pessoas dessas pessoas do passado que viviam, elas agarravam na pessoa de Deus como a esperança, como o consolo, como o alívio, como a força, não como necessariamente que ele tiraria aquelas pessoas do sofrimento, mas que daria forças para continuar na caminhada. E hoje o Deus que nós vemos nessas igrejas eu acredito que nós poderíamos chamar de o evangelho do coaching, ou essa ideia de triunfalista, é a ideia de que Deus ele vai fazer as minhas vontades, porque eu mereço ser o campeão, eu mereço ser honrado. Então, não é um Deus que nós olhamos para ele e dizemos: Senhor, independente do que acontecer, eu confio naquilo que o Senhor planejou e aquilo que há de acontecer, o Senhor vai nos dar forças para continuar. É muito pelo contrário: Deus, eu quero que o Senhor mude a situação que eu estou aqui. Quero que o Senhor remexa tudo e faça acontecer e vire de tudo de ponta cabeça, quando na verdade o que eu vejo é que esse evangelho prega um Deus que é serviçal. Sim. E não é servido. Porque aí eu vou olhar para como esse cristianismo ele é pregado. É muito do negócio de eu vou orar para que, no fim das contas, Deus mude a ideia daquilo que ele tem com relação à minha pessoa, à minha vida, ao meu propósito, sabe? É uma oração de que eu vou mudar a Deus. Nessa oração, eu vou mudar o posicionamento de Deus, Deus vai virar a chave, Deus vai abrir as portas. E, de fato, Deus vira a chave, Deus abre as portas, Deus faz acontecer. Mas eu acho que a oração está muito mais ligada ao nosso coração diante de Deus e à nossa mudança diante de Deus do que a mudança do próprio Deus, entende? Essa ideia de eu vou orar porque Deus vai mudar de ideia. Não, eu acredito que a ideia da oração é quando nós somos transformados à imagem de Jesus Cristo, quando nós encontramos em Deus a nossa confiança, a nossa esperança, a fé. Acho que independente da situação. E é isso que diferencia dos homens antigos. Era muito mais difícil, mas a alegria, a esperança deles não estavam nessas circunstâncias, mas sim na pessoa de Deus. Eu acho que a gente pode dizer que a partir do momento em que existe a queda, a tendência do homem sempre é ser autorreferente. E o sofrimento humano, sem a graça de Deus, sem que a pessoa seja convertida, é autorreferente. E a pessoa sofre, por quê? Porque a vontade dela não está sendo cumprida. Perfeitamente, exatamente isso. Mas quando a gente é alcançado pelo Evangelho, a gente tem a nova criação começando dentro de nós e nos tornamos tel-referentes, né? A nossa referência é Deus. E aí, o sofrimento pra gente, na verdade, não é quando a nossa vontade não é cumprida, mas quando nós não estamos cumprindo a vontade de Deus. Deveria ser assim, né? Sim, completamente. E aí, por exemplo, você pega o modo como a gente se relaciona com as coisas e percebe que o cristão, apesar do sofrimento, pode não virar a chave de Deus, mas virar a chave dele. Sim. Percebendo, como no caso do apóstolo Paulo,
que orou durante muito tempo para Deus tirar um espinho na carne. Sim. E aí Deus aparece e fala, olha, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. E muda a chave ali, não em Deus, mas em Paulo. Exatamente. E Paulo fala, nossa, mas então aquilo que para mim era maldição, na verdade era Deus me abençoando com um espinho na carne, para que eu recebesse mais graça. Perfeito. Né? E esse sofrimento era bênção em vez de maldição. Perfeito. E eu acho que essa é a questão, Miller, o sofrimento também nos aperfeiçoa. Também nos aperfeiçoa. Quando você fala de Paulo, o que me vem à mente e grita ao meu coração é que ele poderia dizer, Paulo poderia dizer o que é sofrer pela causa de Cristo. Então, o sofrimento de Paulo estava intrinsecamente ligado ao fato dele pregar o evangelho. E aí, eu lembro de várias vezes ouvi isso do reverendo Lúcio Roberto, e é uma coisa que depois isso ganhou espaço no meu coração e criou raízes, e é uma coisa que me ajuda e me motiva, a coisa de você lembrar do texto, de você lembrar da palavra de Deus e aquilo te motivar. A ideia de que, Romanos 8:28, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. E é curioso porque quando Paulo escreve esse trecho, a ideia do sabemos ali não é a ideia que vai dar origem à palavra, em grego, é a origem da palavra gnosis, que é conhecimento. Não é essa ideia. A ideia de Paulo ali, com a palavra no idioma original, é uma ideia de que vocês sabem por ter visto. Vocês conseguem perceber, vocês notam. Não o conhecimento de eu ter ouvido alguém falar, mas o conhecimento de vocês terem experimentado. Que todas as coisas. E aí, o evangelho pregado hoje em dia, ele fala que as coisas boas, as coisas ruins não vêm de Deus. As coisas boas, sim. Vou dar um exemplo, tá? O falecimento de um ente querido, a prova que não deu certo, o emprego que não funcionou, a proposta de um trabalho, ou a compra de um imóvel, a compra de alguma coisa, ou alguém doente, isso são coisas que não vêm de Deus. Isso são coisas que é do diabo, isso são coisas do inimigo, isso são coisas que refletem qualquer outra coisa e não muitas vezes o próprio pecado humano. Então a gente terceiriza a culpa e Paulo não, Paulo vai dizer que todas as coisas, as boas e as ruins, aquilo que é confortável, que te dá alegria, paz, segurança, e aquilo que te traz sofrimento. Isso também é para a glória de Deus. Isso também faz com que coopere para o nosso bem. E o nosso bem, muitas vezes, Estevão, é pensado, muita gente pensa que você tá bem na fita, como nós diríamos. Você tá alegre, você tá sem problemas, você tá tranquilo, sem preocupações, quando na verdade o versículo seguinte fala sobre sermos formados à imagem de Jesus Cristo. Então, se nós sabemos, por termos experimentado, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, é porque as boas e as ruins fazem com que nós, cada dia, sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. Que no fim das contas é o nosso objetivo como seguidores de Cristo, estarmos mais próximos do Senhor. Então é algo que eu tento colocar no meu coração todo dia e lembrar disso, sabe? Eu sei que é difícil a gente falar muitas vezes para pessoas que estão passando por sofrimentos muito difíceis de serem lidados. Uma mãe que perde uma criança, seja no ventre ou ainda bebê, ou uma mãe que perde um filho, ou filhos enlutados pela perda de uma mãe ou de um pai. Mas quando nós olhamos para a história do cristianismo e para como o próprio Jesus tratou com as pessoas em sofrimento, nós percebemos que tudo aquilo que nós vivemos aqui, de alguma forma, faz com que Deus seja glorificado quando nós colocamos a nossa confiança nele. Então, diante da perda de um filho, diante da tristeza por ter perdido um pai e uma mãe, nós podemos, em Cristo Jesus, ter a esperança. Não que a morte de alguém seja para a glória de Deus no sentido de, diretamente falando, assim, no sentido de alguém morreu para a glória de Deus, no sentido de que a tristeza ali envolvida, todos estão tristes, mas que Deus fica feliz. Que Deus fica feliz com isso. Isso é retratado muitas vezes por autores não cristãos também. Sim. Eu peguei aqui um trechinho do poema Desencanto, do Manuel Bandeira, o maior poeta da história do Brasil. Olha, que afirmação dura. E ele, isso é uma época em que ele ainda não era modernista, antes da Semana de 22 lá, e ele, inclusive se olhar até os versos, são metrificados e tal. E chama Desencanto. O começo dessa poesia, cara, eu acho de uma genialidade tão absurda, porque eu acho que isso aqui é o sentimento que a pessoa deveria ter quando ela vai ler a Bíblia. Olha o comecinho, primeira estrofe da poesia. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Perfeito, olha que tipo profundo. assim,
Se você não tem motivo pra chorar, fecha meu livro. Assim, você é autossuficiente, não precisa ler minha poesia, não precisa ler o que eu escrevi. E quando a gente vai ler a Bíblia, é esse sentimento, né? Se você é autossuficiente, se você pode, se você fala e acontece, meu amigo, Jesus não veio para os sãos, mas para os que precisam de médico. Ele veio para os doentes. Enquanto a gente não reconhecer isso, o nosso cristianismo é frágil. A gente pode pensar que um cristianismo triunfalista, que é um cristianismo meio Xuxa Lua de Cristal, sabe? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. A gente pensa que esse é o cristianismo forte, em que tudo vai dar certo, mas isso é um cristianismo fraco, sem cruz. É a graça barata, né? O cristianismo forte é o cristianismo que olha para o seu Senhor como morto na cruz. O nosso Deus, o Deus homem, Jesus Cristo, a pessoa de Cristo morreu na cruz. Esse é o Deus que nós servimos e adoramos. Né? Ou seja, isso nos mostra que a nossa vida será a vida de tomar a sua cruz e carregá-la, seguindo a Jesus. O fardo dele é leve, o jugo é suave, mas nós precisamos segui-lo. Isso é libertador, porque todo sofrimento tem sentido à luz disso. Não é um sofrimento perdido, um sofrimento pelo sofrimento, um sofrimento que não tem sentido, porque, como você disse, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, né? Então, é dentro dessa perspectiva que a gente olha a dor e a gente pode chorar diante de Deus, trazendo à memória o que nos traz esperança. Perfeitamente. Né? Uma coisa que esses dias eu estava numa conferência teológica e o pastor disse... Chique, hein? Que isso. Lá na Igreja Presbiteriana de Louveira, inclusive. E uma coisa que me marcou muito é o fato de que na oração, quando nós estamos no sofrimento, seja por qualquer motivo, às vezes pode ser um motivo que foge ao nosso controle, porque algo aconteceu que nós não tínhamos como prever, mas que acaba, de alguma forma, chegando ao nosso coração e nos pesando o nosso coração. Ninguém sai de casa, por exemplo, esperando voltar no meio do trabalho porque o filho está doente, porque o filho está com uma febre altíssima e precisa levar no médico. Coisas que são pequenas do ponto de vista, se nós tivéssemos que comparar entre outras tristezas e outras dores, e até as pessoas que precisam passar por momentos de recuperação, de saúde, de ficarem internadas, de precisarem acompanhamento, de precisarem atenção de uma outra pessoa, e isso tem pessoas que sofrem muito pelo fato de não ter essa autonomia. Mas em tudo isso, quando nós oramos ao Senhor, é como um pai falando, um filho falando para o pai aquilo que ele precisa. E é curioso porque o pastor disse que ele, uma certa feita, conversava, contando uma história, né, de que um pai estava conversando com a sua filha e ela estava com medo de entrar em um ponto com ele, conversar com ele a respeito de um tema, e quando ela se abriu com o pai, ele disse que sabia de tudo aquilo, que sabia o que estava acontecendo, porque já tinha visto nela todas as mudanças, era uma adolescente e tudo mais, mas que ele estava afirmando a ideia de que oração é muito do que dizer aquilo que está no nosso coração, não porque Deus não sabe, porque de fato Ele sabe, mas é colocar diante do Deus, que é um Deus Pai, amoroso, as nossas necessidades e dizendo, Senhor, com isso aqui eu não consigo lidar. Isso aqui é mais forte do que eu. Isso aqui, eu com as minhas forças humanas jamais poderia lidar. E talvez Deus não quer que você lide com isso, sabe? No sentido de você resolver a questão. Mas às vezes ser transformado quando você confia nele a sua esperança. Quando você coloca nele que aquela tristeza, ela ainda não justifica o seu sentimento momentâneo, sabe? Que existe algo maior do que aquilo. Porque a coisa mais fácil do mundo, Estevão, é diante do sofrimento você acreditar que aquilo não vai acabar. Ou que aquilo vai permanecer durante muito, muito tempo. Quando, na verdade, talvez a esperança e a paciência em Cristo façam com que isso simplesmente termine. Nem sempre vai ser rápido, nem sempre vai ser de uma maneira prazerosa, mas ela acontece. Porque ainda o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Independente das circunstâncias, ainda o nosso Deus continua sentado no seu trono. Ele ainda continua governando a realidade, governando toda a existência. Então é um pouco disso. Eu acho que uma das coisas que me marcou muito, falando ainda sobre essa questão de luto, tem uma grande amiga minha que perdeu um irmão há muitos anos, em um momento trágico na praia, né, com tudo, questão com o mar e tudo mais, e ela contava uma vez pra gente sobre o fato de que muitas vezes ela orava a Deus e dizia, Senhor, onde é que o Senhor estava? E a família tinha muito disso, onde é que o Senhor estava quando o meu irmão faleceu? Onde é que o Senhor se encontrava? O que o Senhor estava fazendo que o Senhor
não pôde fazer algo diferente. E aí é curioso, porque dentro das pregações, dentro das conversas, ela percebeu que Deus estava no mesmo lugar quando o filho dele foi pregado no madeiro. No mesmo lugar onde ele viu seu filho ser humilhado, ser, de todas as maneiras, ridicularizado, ser desonrado. Então, no fim das contas, Deus, ele permanece onde ele sempre esteve, no seu trono soberano, sabe, cuidando da gente, nos dando um novo amanhecer, nos dando uma nova vida, uma nova esperança. Então, essas coisas, essas experiências vão nos dando também meios para poder ajudar essas pessoas que estão em nossa volta. Então, pensando nas pessoas que estão lidando com pessoas que estão passando por momentos difíceis, é lembrar que há um Deus soberano sobre todas as coisas ainda. Você falou dessa sua experiência. Sabe que eu acho que eu tenho, assim, claro, na minha memória, a primeira vez que eu entendi o que era sofrimento. Eu era uma criança, o pequeno Estevinho lá, não sei o que eu estava fazendo, se eu estava brincando. E eu lembro que bateram na porta de casa e eu fui na janela ver e meu pai lá de trás perguntou o que foi e tal. E aí eu fui na janela e era um rapaz que fez o gesto assim. Tô fazendo um gesto para tomar água, tá? É que vocês não estão vendo. Sim. E eu olhei e o meu pai falou, peraí, pegou um copo d'água e levou pra ele. E aí eu comecei a prestar atenção naquele rapaz. E era, sei lá, 12:00, 1h da tarde, tava bem sol. E esse rapaz, meu pai abriu o portão e deu um copo d'água, ele tentava falar com meu pai, mas ele não falava, ele era mudo. Ele começou a fazer uns gestos e eu não me lembro, mas me parece que ele entregava panfletos, sabe? Ele que tinha uma bolsa assim. E esse rapaz estava todo suado, era muito magro, não falava e estava pedindo um copo d'água. E eu lembro do meu pai conversando com ele, tentando entender. Meu pai falou, é difícil, né? Mas é isso aí, tem que trabalhar, não tem jeito, tal. Bom trabalho aí pra você. E o rapaz foi embora. Cara, eu chorei uma semana depois disso. Porque eu não sei se na minha mente infantil eu não tinha entendido o que era a vida humana ainda. Mas depois disso, de alguma maneira, eu entendi. E óbvio que na época eu não sabia. E eu nem me lembro se minha mãe perguntou por que eu chorava, eu não sei. Eu sei que eu sonhei com essa cena e eu lembro claro disso até hoje. E é como a história do Buda, que era um príncipe que vivia no palácio, cheio de luxo, e um dia viu uma cena de miséria e viu, nosso mundo é isso, né? O que está acontecendo dentro do palácio, né? E ele renunciou à vida de luxo para viver, né, uma vida simples. E parece que de alguma maneira isso despertou em mim uma ideia. O sofrimento existe e a vida é isso aí. E eu entendo hoje por quê. É porque Miller, aquele rapaz, que eu não faço ideia de quem seja, mas nele concentrava grande parte das mazelas humanas. Ele estava com sede, tinha uma deficiência, estava na miséria, estava fazendo um trabalho super difícil, debaixo do sol, pedindo água para outra pessoa. Tudo isso de uma vez, ter contato com isso de uma vez me chocou. Aquilo me destruiu por dentro. Isso durante muito tempo para mim foi uma figura de sofrimento, né? E é claro que o tempo passa e isso, você vai de certa maneira ficando acostumado, né, com o sofrimento, meio calejado com o sofrimento. Mas isso só nos mostra que a gente está em um mundo caído, né, em um mundo de queda. Quando nós falamos sobre sofrimento aqui, eu acho que vale a pena lembrar de que nós estamos falando também dentro de um contexto mais amplo de problemas que as pessoas passam em todos os lugares do mundo, em todas as questões, mas também considerando experiências pessoais mais difíceis, como, por exemplo, eu tive o grande privilégio de fazer trabalho voluntário no Peru. Eu fiz 10 meses lá no Instituto Teológico. Na época, estudei teologia, preguei o evangelho, ajudei os pastores das igrejas locais. Mas uma coisa que eu era muito jovem também, tinha acabado de fazer 18 anos e tudo mais, mas uma experiência que me marcou muito foi ir num assentamento, que era um local onde as pessoas ainda não tinham as casas, era um assentamento como nós temos aqui no Brasil também, e que nós fomos fazer um trabalho evangelístico, mas também de alguma maneira social, em que nós fizemos um caldo, compartilhamos com os moradores, fizemos uma atividade recreativa com as crianças, mas que, olhando para aquela circunstância, o que dava
para o que nós poderíamos... Qual que é a grande questão? Quando nós olhamos para esses cenários mais realmente complicados em que nós passamos, o que é que nós podemos levar para essas pessoas? O que é que nós temos que faz com que o nosso trabalho ali seja justificado? E aí eu acredito que é um pouco da ideia do nós não temos prata nem ouro o suficiente, mas o que nós temos excede o valor dessas coisas, que é Cristo Jesus. Porque Cristo não está, de alguma maneira, segurado ou retido pelas circunstâncias. O poder do Evangelho, o poder da transformação de Cristo, da esperança, da fé, ela excede esses limitantes humanos. Então, muitas vezes ali, nós não tínhamos condições financeiras de poder dar uma casa para todo mundo ou de fazer alguma coisa maior. Mas dentro do sofrimento, ainda havia esperança porque ainda havia Evangelho. Então, é essa a ideia do... Muitas vezes, nós estamos falando aqui de experiências humanas, né, Estevão? Para o nosso ouvinte não pensar, mas existem dificuldades aqui. Esse tipo de experiência é terrível. Olha, eu passei por isso, porque cada um tem uma experiência. Mas dizer que ainda nessas circunstâncias difíceis, de pobreza extrema, como é o caso que eu presenciei no Peru, ainda há espaço para o Evangelho. Acho que esse é o ponto do meu argumento aqui. É dizer que sim, é difícil você perder é difícil perder um parente, é difícil perder um filho, é difícil às vezes não alcançar um objetivo que você tanto desejou e trabalhou para isso, mas às vezes tem pessoas que nem ao menos tiveram oportunidade de ter esse caminho a trilhar, de que o contexto era tão difícil. Mas eu gosto de lembrar de um texto em que Pedro escreveu e ele dizia o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último dia. Aliás, no último tempo. Então, diante de uma perspectiva tão pessimista, que nós não podemos nos apegar também, como crentes nós temos uma esperança que não se mancha, que não se perde, que não se corrompe. Então, sofrer faz parte da experiência humana. Como crentes, nós não nos apegamos a ela. Nós não nos apegamos às circunstâncias que o sofrimento é gerado e floresce. Porque a gente poderia dizer que o sofrimento floresce, mas nós não nos apegamos a esse contexto. Nos apegamos a algo que é além desse contexto, que é além dessa experiência, que é a pessoa de Cristo Jesus. Então, de novo, cristianismo e sofrimento, sofremos sim, mas sofremos com fé no nosso Senhor, em que tudo há de ter um fim. Eu acho que isso que você falou é maravilhoso, cara, porque você tem... a fé cristã é uma fé realista. É claro que realismo também é uma escola filosófica, mas eu tô falando realista no sentido de real, que não finge as coisas. E eu me lembro de uma obra profundamente existencialista chamada O Estrangeiro, do Camus. E o que você enxerga naquela obra é Camus mostrando a loucura que é a existência humana e ao mesmo tempo clamando por alguma transcendência. E a gente observa isso em muitos autores e na vida como um todo. Quando os fundamentos últimos da vida e da existência são tirados, Deus foi tirado da equação. O que sobra? Senão o desespero. A linha do desespero, como Schaeffer dizia. É isso que sobra. Sem Deus, a vida é uma piada de mau gosto. Sem Deus, a gente vai se apegar a quê? Aí faz sentido, de fato, a pessoa querer ser muito rica e viver que nem um rei na Terra, porque é só isso que tem, né? Ou a pessoa querer ficar com, sei lá, dormir com um monte de gente, porque é só isso que é o prazer, o hedonismo, né? Ou, por outro lado, o desespero e a pessoa fala, mas nada faz sentido, né? Nessa vida debaixo do sol, nada faz sentido. Então, o que resta quando Deus não está entre esse sofrimento que ele próprio perpetra para a glória dele, para o nosso bem? Se ele não existe, é desespero, mas se ele existe, há esperança. E eu tenho um texto muito bonito de Provérbios que eu gosto, é só um versículo que diz em Provérbios 15:13:
A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. E a gente percebe isso. Nós, seres humanos, somos unidade. Aquilo que a gente pode chamar de unidade psicossomática, né? Corpo sim. e alma. A tristeza, muitas vezes, decorre de fatores do tipo assim, a pessoa não se exercita e tá mal fisicamente, e isso pode gerar nela uma tristeza porque ela não tá bem de saúde durante muito tempo. Mas o contrário também. A pessoa alimenta a alma com coisas ruins, com ansiedade, desespero, amargura, ira, e isso faz com que o corpo dela padeça também. Diante disso tudo, eu acho que seria interessante a gente caminhar para essa ideia do sofrimento tendo um sentido e sendo tel-referente, ou seja, tendo o Senhor como referência, e perceber, Miller, que nossa vida está nas mãos de Deus e o sofrimento para o crente é diferente do sofrimento para o não crente, porque a gente compreende que aquilo está sendo realizado por Deus para nos santificar, para nos fazer mais conformes a Cristo e, como Paulo fala, cumprir o que falta, cumprir o que resta das aflições de Cristo. Eu separei um trecho aqui para ler do conto que eu mais gosto das Crônicas de Nárnia, chamado Cavalo e Seu Menino, em que Shasta... bom, não vou dar spoiler aqui, apesar do livro ter muitos anos, mas é um rapaz que passou por muito sofrimento, muitas coisas difíceis, e ele chega na linha do desespero no trecho em que eu vou ler. E é neste trecho que ele se encontra com Aslan, o leão, que em Nárnia é uma alegoria a Jesus, tá bom? Mas eu quero ler rapidinho o trecho, porque eu acho muito bonito o modo como o C.S. Lewis descreve aqui o sofrimento e o encontro com o Senhor. A Shasta diz: eu devo ser o cara mais desgraçado de todo mundo. Tudo dá certo com os outros, comigo nunca. Os nobres e as damas de Nárnia conseguiram fugir de Tashbaan. Eu fiquei lá. Aravis, Bri e Ruin, que são os companheiros dele, digamos assim, estão no bem bom com o velho eremita. Fui o único a ter de sair. O rei Luna e sua gente estão a salvo no castelo, com os portões bem fechados, mas eu fiquei de fora. Shasta teve tanta pena de si mesmo que as lágrimas começaram a deslizar por seu rosto. Um susto interrompeu seus tristes pensamentos. Alguém ou alguma coisa caminhava ao seu lado. Nas trevas não podia ver nada, e a coisa ia tão silenciosamente que ele mal podia ouvir suas pisadas. Ouvia assim uma respiração. O invisível companheiro de fato respirava com vontade. Devia ser uma criatura enorme. Foi um grande choque. Relampejou na sua cabeça uma lembrança. Ouvira dizer que existiam gigantes nos países do norte. Mordeu os lábios apavorado. Mas agora que tinha um motivo real para chorar, parou de chorar. Cara, é muito bonito isso aqui. Eu não sei se isso já aconteceu na vida de alguém, mas você chora, 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 de repente vê uma tragédia tão grande que parece que a lágrima seca. Mas voltando. A coisa, se é que não era uma pessoa, ia tão silenciosa que talvez fosse mera imaginação. Já estava certo disso, quando ouviu ao seu lado um suspiro grande e profundo. Não era imaginação. O fato é que sentiu o hálito quente desse longo suspiro na mão direita. E aí ele pergunta: quem é você? Alguém que esperava por sua voz, respondeu a coisa. O tom não era alto, mas amplo e profundo. Você é um gigante? Ele pergunta. Pode me chamar de gigante, disse a grande voz. Mas não me pareço com as criaturas que você chama de gigantes. Não consigo vê-lo, falou Shasta depois de muito tentar. Uma coisa terrível lhe passou pela cabeça. Com a voz quase trêmula de choro, perguntou: você não é uma coisa morta, é? Vá embora, por favor. Nunca lhe fiz mal. Eu sou o sujeito mais desgraçado do mundo. Você não é. Você não é o mais desgraçado do mundo. Shasta sentiu novamente o hálito quente da coisa no rosto e na mão. Morto não respira assim. Pode me contar as suas tristezas, rapaz. O hálito deu a Shasta um pouco mais de confiança. Contou então que jamais conhecera seu pai e sua mãe, que fora criado por um pescador muito severo.
Contou sobre como fugira, sobre os leões que os perseguiram, os perigos em Tashbaan, a noite entre os túmulos, as feras que uivavam no deserto, o calor e a sede durante a caminhada, e o outro leão que surgiu quando estavam quase chegando, feriu Aravis, sua amiga. Contou por fim que estava com fome, pois não comia nada havia muito tempo. Eu não acho que você seja um desgraçado, disse a grande voz. Mas não foi falta de sorte ter encontrado tantos leões? Perguntou Shasta. Só há um leão, respondeu a voz. Eu não estou entendendo nada. Havia pelo menos 2 naquela noite. Só existe um leão, mas ele é ligeiro. Como você sabe disso? E o leão responde, eu sou o leão. Shasta escancara a boca e não diz nada. A voz continua. Fui eu o leão que o forçou a se encontrar com Aravis, sua amiga. Fui eu o gato que o consolou na casa dos mortos. Fui eu o leão que espantou os chacais para que você dormisse. Fui eu o leão que assustou os cavalos a fim de que chegassem a tempo de avisar o rei Luna. E fui eu o leão que empurrou para você, para a praia na canoa em que você dormia, uma criança quase morta, para que um homem, acordado à meia-noite, te acolhesse. Então foi você que machucou Aravis? Fui eu. Mas por quê? E todo o trecho que eu li é por causa disso aqui. O leão responde, filho, eu estou contando a sua história, não a dela. Incrível. Isso aqui é maravilhoso. Sofrimento está vindo e Deus fala para você. Mas por que, Senhor? Mas por quê? Mas minha mãe, meu pai, meu filho. Filho, eu estou contando a sua história. A cada um eu só conto a história que lhe é devida. Você não é desgraçado. E fui eu que fiz todas as circunstâncias acontecerem para que você chegasse aqui. E se houvesse alguma circunstância melhor àquela que você está agora, o amor de Deus teria colocado você lá. O sofrimento muda completamente de sentido à luz disso. Desculpa o trecho longo que eu li, gente, mas eu acho que vale a pena. Toda a ideia que nós trouxemos aqui de alguma forma é dizer também àqueles que sofrem que cabe ao crente agora, quando nós olhamos e não entendemos nada, o confiar. E aí nisso, não tem como, pode ser que para algum ouvinte seja batida a letra de O Tapeceiro do Stênios, mas muitos talvez não conhecem por questões maiores. Mas é uma música que vale a pena ser lembrada. A Edith Schaefer também trabalha um pouco essa ideia, mas muito antes, na verdade, mas em uma certa parte da música ele diz: minha vida é obra de tapeçaria. Como assim? Ela é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Então, o que o Ciano está fazendo é propondo a ideia de que, em algum certo sentido também ecoando de outras fontes, mas no trecho da canção, de que a minha vida é como um tapete, que é entrelaçada por cores quentes e alegres e cores nubladas e tristes. A vida, ela é isso, é um emaranhado dessas linhas. Só que ele fala que quando você olha do avesso, você não consegue imaginar o desfecho. Como assim? Quando você pega um tapete, principalmente esses ornamentais, e olha do avesso, aquilo é um emaranhado de linhas, cores alegres e vivas, cores tristes e cinzas, mas é necessário que haja o cinza para que o amarelo também seja evidenciado. É necessário que haja o preto para que o branco também seja de alguma forma contrastado. E ele continua o trecho da música dizendo: quando se vê pelo lado certo, então mudou-se a perspectiva. Nós olhamos pelo lado de trás do tapete, nós vemos linhas emaranhadas. Mas quando nós olhamos pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Amém. Então, é confiar de que, olhando o tapete das nossas vidas, e talvez Deus agora nesse momento, para algum ouvinte, está fazendo um traçado com uma cor bem triste, nublada, dizer que é necessário que haja o cinza para que haja também o azul, para que haja o verde, o amarelo, o roxo. É necessário que haja o chumbo, e o chumbo cinza e outras cores tristes, para que em algum momento
haja contraste e você possa, como um tapete belo, uma obra de arte feita pelo Criador, glorificar Jesus Cristo, a quem fez essa grande obra. Então, ao ouvinte que está passando por algum momento mais difícil, confie de que o tapete da sua vida está sendo pelo perfeito artesão, que é o nosso Deus soberano. Amém. Essa música é muito linda, né? Dá até vontade de escutar. Mas não vamos colocar aqui agora, não. Vai dar direito autoral, mas Com certeza, eu gosto vai dar demais direito dessa autoral. música, é linda mesmo. É curioso como quando Tolkien ele saiu ele foi para Inglaterra depois de sair da África do Sul, ele era criança e ele teve pouquíssimas, se não nenhuma lembrança do pai. E uma das coisas que ele fala no livro é que ele tentou escrever ele escreveu uma carta para o pai quando eles estavam na Inglaterra, e essa carta nunca chegou a ser lida, talvez, e era uma referência que ele dizia para o pai que estava querendo conhecê-lo. Tolkien devia ter 3, 4 anos. Mas eu imagino como ficou a cabeça de uma mãe que precisava criar os filhos, né? Eu digo a mãe do Tolkien, que precisava criar os filhos, que precisava dar agora a eles uma organização também educacional, porque eles eram de uma classe média, então tinha toda uma pressão sobre isso. E no fim das contas, ele consegue estabelecer relações tão profundas na sua própria obra, quando ele diz e quando ele demonstra isso com o próprio Gandalf, com relação aos hobbits, né? Então nós vemos na imagem do grande Gandalf também esse ancião, mas esse mestre, mas também esse cuidador, mas também essa lembrança pelo que vale lutar, mas também essa correção. Eu lembro quando há uma discussão sobre se Gollum precisa ou não morrer, e o Gandalf fala, e quem é você dizer quem vive, quem morre? Isso é demais. Aproveitando aí a citação do Tolkien, que a gente estava falando já, eu acho que a gente pode fazer a ponte para a frase do Gandalf também, que não é toda lágrima que é má, não é toda lágrima que é ruim. Você citou a carta e você sabe quando foi que eu entendi? Cara, é engraçado como a providência de Deus é uma coisa impressionante, né? Sim. Eu gosto muito também do Tolkien e essa frase do Gandalf sempre me chamou a atenção. Eu não lembro se é literalmente isso, mas ele fala, né, que não Parafraseando o Tolkien, o Gandalf no Senhor dos Anéis, ele diz que eu não pedirei a vocês que não chorem, porque não é toda lágrima que é ruim. Se eu não me engano, é na despedida não sei se acho que da Sociedade do Anel, quando eles vão sair. E você citou carta, e eu tive essa experiência quando eu tava para casar com a Virgínia. Eu não vou dar detalhes da história, inclusive ela ouvindo isso aqui, tomara que ela não fique brava comigo. Esperamos, né? Mas não fique, Virgínia. Quando a gente tava para casar, a Virgínia me entregou uma carta. Eu lembrei porque você citou o negócio do Tolkien. E ela falou, olha, a gente tá para casar, eu quero te entregar uma carta, tal. E a gente tinha o costume de escrever carta, assim, um pro outro, né? Só que aquela carta era diferente, ela era uma carta antiga. E aí eu abri a carta e comecei a ler, e era uma carta que ela escreveu anos atrás, quando ela era adolescente. E foi, se eu não me engano, em um acampamento que pediram para escrever uma carta para alguém que gostasse ou para o futuro cônjuge. E ela escreveu essa carta. E a carta, quando ela me deu, tinha sido escrita há 10 ou 11 anos. Uau, incrível. E ela guardou. Incrível. E quando a carta chegou na minha mão, a gente tava pra casar, eu comecei a ler, e cara, era uma coisa tão indescritível, porque era algo do tipo assim, olha, eu ainda não conheço você, mas eu já sinto sua falta. E ela, aquela escrita bem bonitinha, adolescente, sabe? E ela dizia coisas tão bonitas, e uma das coisas que eu lembro era ela falando, eu não vejo a hora de estar em casa com você, com os nossos filhos, aí ela entre parênteses, algo tipo assim, que doida, né? Nem te conheço e já tô falando isso. E cara, eu lendo isso pra casar com ela e pensando, Deus guardou uma esposa pra mim que fez isso aqui, que escreveu isso aqui quando era uma adolescente, me deu essa bênção de conhecer e eu recebi essa carta. Porque Deus é bom assim, né? E esse foi uma vez em que eu entendi essa frase do Gandalf. Eu não vou dizer que vocês não chorem, porque nem toda lágrima é ruim. Foi lágrima de alegria, né? E Deus faz isso com a nossa vida, né? Às vezes aquilo que
o tempo de espera que às vezes uma pessoa tem para casar pode ser um tempo de agonia para ela. Mas Deus está usando isso para que quando for a hora certa que Ele escolheu, seja incrível. E a pessoa consiga aproveitar, né, direito e consiga desfrutar daquilo com alegria verdadeira e percebendo a bênção que ela recebeu. Porque, como Gandalf também diz, a mão queimada sabe, né, a prova que passou. Uhum. E isso nos molda também. Deus transforma o nosso sorriso em pranto. Ele reverte a poesia do Vinícius de Moraes. De repente, do pranto fez-se o riso. Ele faz isso com a gente, né? E eu fico imaginando, pensando nisso, quantas vezes nós oramos por questões assim que nós queremos no futuro. E quantas vezes Deus simplesmente diz que não. E a pergunta é, onde estaremos nós se Deus houvesse respondido com sim a todas as nossas petições? E as petições feitas, muitas vezes são feitas com base na tristeza do agora, na circunstância do agora, não pensando exatamente como a Virgínia fez, pensando naquilo que estava por vir, aquilo que Deus havia de preparar, aquilo que Ele estava preparando, organizando, e havia prometido, de certa forma, no sentido maior da coisa, de cuidar dela, de cuidar de vocês, para que isso acontecesse, para que vocês estivessem aqui hoje. Então é pensar que nosso Deus, Ele está ouvindo as nossas orações, Ele está olhando para o nosso sofrimento, Ele sabe aquilo que nós passamos, e Ele ainda continua a cuidar de nós, a ser bom conosco quando nós não merecemos. Que fique claro, o que nós merecemos da parte de Deus é ira. Sim, o que nós, seres humanos, merecemos, por natureza, por sermos inimigos de Deus por convicção, como a música do Boa Nova diz, inimigos por convicção, é a ira de Deus, o que nós merecemos. Mas Ele, de maneira graciosa, derrama do seu amor, da sua graça e da sua esperança também. Tudo que a gente passou aqui vai ser só uma lembrança de dias difíceis, mas nós estaremos em um lugar muito melhor ao lado do Deus e da plenitude de alegria que Ele tem para nos dar. Amém. Né? Aguardamos ansiosamente por esse dia. Amém. Quer falar mais alguma coisa? Eu acredito que uma última questão ou uma última mensagem, talvez, que me ajudou muito enquanto passava por alguns problemas também, como todos nós temos dificuldades na vida, é que o sofrimento, ele não impede o agir de Deus em nossas vidas. Que Deus ainda permanece soberano ao ouvinte que está passando por um momento, aqueles que ainda esperam por sair de um momento de sofrimento, é que a vida não é isso. A vida não é este sofrimento. Porque haverá um dia onde nós estaremos diante do Senhor, como o Estevão acabou de dizer, e onde nós teremos alegria plena e perfeita, porque estaremos plenamente completos. É redundância intencional, tudo aquilo que desejamos, mas tudo aquilo também que somos, por essência, será completo em Cristo Jesus. Então, minha intencionalidade na redundância é para dizer que tanto aquilo que nós ansiamos como seres, como naturalmente o somos feito, estará completo em Cristo Jesus. E que hoje, se há choro, confie que o Senhor escuta as orações, que o Senhor trabalhe em nossos corações e não desista de buscar ao Senhor. Não há nenhuma circunstância que possa justificar estarmos longe de Cristo. Leia a palavra de Deus, ore ao Senhor e diga a Ele aquilo que está no seu coração, porque o nosso Deus é poderoso para transformar os nossos corações, a nossa mente, as nossas esperanças para a glória dEle. Amém. Se você ficou até aqui, nós queremos agradecê-lo, te agradecer, né, por ter ouvido e ter disponibilizado o seu tempo para escutar a gente. Nós pedimos que você se inscreva no... Eu perdi até o rumo aqui, vamos voltar. Nós pedimos que você se inscreva no canal da nossa igreja, no YouTube, siga a IPJ nas mídias sociais, no Spotify, ative o sininho de notificação, deixe seu comentário, sua dúvida, se quiser interagir. E eu agradeço. Obrigado, Miller. Deus abençoe pela presença. Sempre uma alegria. O convite. Sempre que precisar, estaremos aqui. É um prazer estar na tua presença, na presença do nosso irmão Luiz. Que está sempre aqui no bastidor. Sempre, nos ajudando sempre. Obrigado, Luiz, pela amizade de sempre. Obrigado, Estevão. Deus abençoe a todos os ouvintes. Amém. E é isso. Se inscreva, nos siga, compartilhe para que outra pessoa também seja edificada. E até a próxima. Deus abençoe. Um abraço.